Olá pessoal, e seja muito bem-vindo de volta ao canal Caminho 3T. Meu nome é Giridhari Das e hoje a gente vai continuar com a série do Gita Mahatmya, falando dos poderes especiais do capítulo 7 da Bhagavad Gita. Mas olha, fique até o final do vídeo que eu vou falar como você pode ganhar 6 meses de acesso gratuito à minha comunidade Raiz do Yoga, onde eu tenho todos os meus cursos, onde todos os meus alunos se congregam. A gente tem grupo, encontro mensal, onde tudo acontece profundamente, transformações incríveis. Fique até o final que eu vou te falar como você pode ganhar de graça acesso a essa comunidade. Bom, vamos lá então. A gente está aqui agora no capítulo 7, nos poderes do capítulo 7 da Bhagavad Gita. E o que aconteceu até agora? Nos capítulos do 1 a 6, era Shiva contando para Parvati o que ele ouviu do Sr. Vishnu falando com Lakshmi Devi. Mas do capítulo 7 em diante, é diretamente Shiva falando com Parvati. E claro, tudo isso é do Padma Purana. E nessa história a gente vai ver o que acontece também quando a gente morre com apegos mundanos. Vai ser uma história boa para você ver isso, um exemplo gráfico, e o poder da transformação que a pessoa pode ter mesmo nessa forma de fantasma. Vamos lá então. Sri Shiva disse: minha querida Parvati, agora eu vou lhe contar as glórias do capítulo 7 da Bhagavad Gita. Ao ouvi-lo, sentimos que os ouvidos foram preenchidos com néctar divino. Tinha uma cidade muito grande, com portões muito grandes, chamado Pataliputra. Naquela cidade vivia um brahmana chamado Shankukarna. Ele assumiu a profissão de empresário e acumulou uma riqueza muito grande. Então ele abandonou a vida dele de brahmana, a vida brahmínica, a criação brahmínica dele, que os brahmanas eram dedicados à sabedoria, ao conhecimento, à religiosidade. Ele abandonou tudo isso e partiu para ser um empresário, e muito fominha mesmo. Mas ele nunca realizou nenhum tipo de atividade devocional, nem realizou as cerimônias ritualísticas necessárias para o bem de seus antepassados. Então o que acontece? Na cultura, até hoje, na cultura védica mundana, não no caminho do yoga, mas na cultura védica mundana, tinha esse conceito de você realizar um tipo de cerimônia especial para você ajudar os antepassados. Era uma ideia assim que não bate muito bem com o que a gente ouve do caminho do yoga, da espiritualidade, da ciência espiritual, que a alma morre, reencarna e passa. Mas eles tinham uma ideia que não, que você pode ajudar o antepassado com um tipo de cerimônia especial, cerimônia, uma shraddha, uma cerimônia pinda especial. Você fazia uma cerimônia de pinda e aí você mantinha os seus antepassados numa situação boa, tá? Então tinha essa ideia, talvez isso ficava até que, uma maneira de mostrar gratidão aos antepassados. É um conceito assim mundano, mas bem comum assim que você vai ver no Mahabharata, você vai ver em toda a cultura da Índia antiga, dos Vedas. Bom, então ele nunca fez nada disso e ele era um brahmana, ele foi criado dentro do meio das pessoas que eram treinadas para realizar essa cerimônia, então ele sabia muito bem dessa tradição, mas ele não fez nada disso, não queria saber nada de espiritualidade, só queria grana. E se deu muito bem com grana. Ele ficou muito rico, tanto que até grandes reis jantavam em sua casa. Então ele virou daqueles tipo bilionário mesmo, que fica andando lá com os poderosos. Shankukarna também era a pessoa mais avarenta e mantinha sua riqueza enterrada debaixo do chão. Então ele mantinha todo o dinheiro, imagina, É muito louco, Que riqueza, ganância, fica doido. A pessoa juntando dinheiro para enterrar o tesouro. Não fazia nada, era só para enterrar. Então isso é muito perigoso mesmo. Sabe, nos Vedas, volta e meia, tem esse tipo de alerta assim, olha, se você ficar juntando dinheiro e fica sem usar o dinheiro, isso te traz um karma muito ruim. E depois você vai perder tudo, então você vai ter você vai ficar só com karma ruim, você não vai tirar proveito, você tem que aproveitar, se você tem que aproveitar, você tem que dar, você tem que ajudar os outros. Se você não faz nada disso, gera karma ruim mesmo. Então ele estava lá enterrando a grana dele.
Certa vez, quando aquele Brahmana estava acompanhado de seus filhos e outros parentes, com o propósito de ir para o seu quarto casamento, então ele estava juntando, acumulando esposa. Não é quarto sequencial, que nem a nossa cultura, não. Era quarto, quarta esposa, né, ao mesmo tempo. Então ele estava indo para o seu quarto casamento. Eles pararam em um lugar para descansar durante a noite. Enquanto ele dormia, uma cobra veio e o picou, e ele morreu. Quando seus filhos e parentes perceberam que uma cobra o havia picado, chamaram os médicos e cantadores de mantras. Até hoje na Índia tem cantador de mantra para picada de cobra, isso mesmo. Ele chega lá e tem uns mantras especiais e ajuda a lidar com veneno. Eu conheço pessoas direto que tem essa história assim, que conhecem, que viram, que fizeram e falam que deu certo. Então até hoje tem essa tecnologia mântrica para picada de cobra. Mas eles chamaram e não adiantou. Nesse caso, ninguém foi capaz de ajudar Shankukarna e logo ele morreu. Depois disso, ele alcançou o corpo de um Preta Sarpa, uma cobra fantasma. Então ele virou uma cobra fantasma. Por que ele virou uma cobra fantasma? A única coisa em que conseguia pensar era na sua riqueza que estava enterrado perto da casa onde ele morou. Então isso é que acontece, essa aqui assim, é a explicação de como se entra nessa condição de fantasma. É como as pessoas chamam do espírito, aqui que fica aquele espírito, falei com o espírito da mãe, fantasma, porque quando morre, a ideia é continuar, né? Ou vai e volta para Deus, se for uma pessoa que se dedicou à espiritualidade, ou reencarna. Mas quando fica aquele serzinho flutuando por aí, é por causa de apegos. O apego é tão grande que o corpo físico acaba, mas o corpo sutil não consegue seguir em frente. O corpo sutil está ancorado, preso a alguma situação da vida que, fisicamente terminou. Então isso aconteceu com ele. Ele, claro, no caso dele era grano, de tesouro enterrado. Era só isso que ele gostava, se interessava, era só por isso. Então ele ficou preso àquele tesouro. E como acontece nessas situações, o fantasminha vai ficar perto daquilo que o está prendendo, né? Se é a casa, se é o tesouro, se é a pessoa, vai ficar preso àquela coisa. Então, um bom exemplo aqui prático disso. Então ele está aqui como uma cobra fantasma, porque não é um buraco, né, tesouro enterrado, então faz mais sentido ser uma cobra fantasma, que cobra mora em buraquinho. Então ele está lá junto com o tesouro dele, né, perto do tesouro dele. Bom, ele nem sequer informou a sua própria família sobre o paradeiro de sua riqueza, então ele era tão cretino que ele nem falou para ninguém onde que o tesouro ficava enterrado, porque, claro, ele ficava pensando, alguém vai vir aqui e roubar, eu não vou falar para ninguém. Imagina, né? Então ele morre e nem podem aproveitar o dinheiro porque ele não falou para ninguém onde que ia estar. Isso é muito, muito egoísta. Então ele nem falou. Então, na forma de um Preta Sarpa, ele residia no local onde sua riqueza estava enterrada, para que ninguém pudesse tirar essa riqueza. Então ele ficou lá como fantasma, protegendo a riqueza dele. Depois de algum tempo, ele se cansou de ficar preso na forma de um Preta Sarpa e apareceu em sonhos para seus filhos, pedindo-lhes que o ajudassem. Então, aí que está o aprendizado que se dá na forma de fantasma. Então estava lá toda apegada àquele dinheiro. Tá bom. É como Deus falando, a natureza falando assim, isso aqui, então fica aí com o dinheiro, então. Fica aí, você quer ficar, fica aí. Aí aquela alminha tem a experiência de ficar com dinheiro e aí, meu dinheiro. Mas aí depois, né? Tem um tempo de processar aquilo, entendeu? Por isso que tem a forma de fantasma, para dar o tempo daquela alma processar aquela informação. Que eu estou interessado nesse dinheiro? Que adianta um monte de tesouro aqui enterrado? Não está me fazendo nada, é inútil, era loucura mesmo. Então a pessoa, ele conseguiu.
entender, depois da morte na forma, entendeu que, nossa, que besteira, né? Ficar aqui, nada a ver. Aí ele entendeu, finalmente ele teve a sua realização. Bom, de manhã, quando seus filhos preguiçosos acordaram, eles contaram um ao outro o sonho que tiveram. Então os dois filhos tiveram esse sonho. Olha, apareceu e tal, era o pai falando que tinha lá. Um de seus filhos pegou uma pá e foi até o local que o pai havia indicado que ele estava morando. Ao chegar àquele local, percebeu que não sabia o local exato onde a riqueza estava enterrada. Então, ele recebeu o sonho, deu uma direção assim onde o pai podia estar, mas não foi muito específico o pai falar onde que estava a riqueza. E o filho queria mais era a riqueza, ele não estava nem aí para o pai. Então, assim, o pai não estava nem aí para os filhos não estavam nem aí para o pai. Então, uma situação meio ruinzinha assim, mas todo mundo vai sair bem, então aguenta aí. Mas então, ele não sabia. Mas ele era muito ganancioso e procurou por muito tempo até encontrar um buraco de cobra, que ele então imediatamente começou a cavar. Então ele achou um buraco de cobra. Logo uma cobra muito grande e assustadora saiu daquele buraco e falou o seguinte. Então, o pai dele conseguiu assumir uma forma assim visível e como uma cobra assustadora e falou: "Ó, idiota, quem é você? Por que veio aqui? Quem te enviou? E por que você está cavando neste lugar? Responda as minhas perguntas imediatamente." O filho respondeu: "Eu sou seu filho. Meu nome é Shiva. Eu tive um sonho ontem à noite. Eu vi que havia tesouros escondidos, enterrados neste lugar e vim buscá-los." Ao ouvir Shiva falando daquela maneira, o Preta Sarp começou a rir e disse: "Se você é meu filho, então por que não está realizando os rituais necessários para me libertar dessa situação infernal? Devido à ganância na minha última vida, alcancei este corpo e agora você está indo na mesma direção." Então, teve um momento de aprendizado legal, né? O pai já tinha morrido do corpo físico, mas pelo menos naquela situação de cobra ele conseguiu trazer um belo ensinamento, um bom pedaço de sabedoria para o filho. Falou: eu fiquei, agora eu entendi, por ganância, estupidez, eu fiquei preso aqui e você está fazendo a mesma coisa. Em vez de pensar em mim, em vez de fazer o que é o correto, cumprir seu dharma, você está só pensando na grana. Aí o filho perguntou: "Meu querido pai, por favor, diga-me como você pode se libertar dessa situação infernal?" O Preta Sarp disse: "Não por qualquer tipo de caridade, tapasya ou yagya. Apenas pela recitação do 7º capítulo da Bhagavad Gita poderei me libertar da roda de nascimentos e da morte." Então ele falou: olha, nada mais, sabe? Não adianta fazer um ritual desses mundanos, algum tipo de coisa, só essas caridades. Não, essas coisas não vão me ajudar a obter a minha forma transcendental. A minha liberdade transcendental só pode vir com algo transcendental. Esse é um ensinamento que faz todo sentido. Se você quer liberdade transcendental, você precisa ter um elemento, um instrumento transcendental, uma prática transcendental. Você não vai ter só fazendo coisinhas boas aqui no mundo, caridade, rituais, não. Religiosidade mundana, não. Você tem que ter essa conexão transcendental. Então ele falou. Aí ele continuou: "Meu querido filho, gentilmente, realize a cerimônia Shraddha, essa cerimônia que se faz para os antepassados, e nesse dia convide um Brahmana que tem o hábito de cantar o 7º capítulo da Bhagavad Gita e o alimente-o suntuosamente." Então, ele falou: faz aquela cerimônia padrão, tudo bem, mas aí você vai convidar um Brahmana especial que conhece, que recita o capítulo 7 da Bhagavad Gita e dá uma super refeição para ele. Isso é um tema comum que a gente vê nas histórias que faziam os rituais e aí tinham que dar uma comida muito suntuosa para os Brahmanas, que os Brahmanas, lembra, eles não recebiam salário.
Você não podia ser um brahmana com salário. E você não podia ter um negócio. Se você quisesse ganhar negócio, tinha que fazer que nem o Shankarna fez aqui. O Shankarna fez, você tem que ir. Então deixa de ser um brahmana e vai ser um empresário. Mas então o brahmana não podia ser nem empresário, nem ter salário. Então ele dependia só de doações. Então quando fazia uma cerimônia assim, se quisesse assim caprichar nas bênçãos que você ia receber, aí você faz uma refeição bem suntuosa para o brahmana. Então ele pediu para ele fazer assim. Depois disso, Shiva, junto com seu outro irmão, só para lembrar, gente, esse Shiva aqui é só o nome do menino, não é o senhor Shiva que está contando a história, tá bom? Para não confundir, porque as pessoas dão nome, né? Nem que nem dá nome de Jesus para o filho, não é o Shiva, esse aqui é o Shiva, o filho, só o menino, né? O rapaz. Depois disso, Shiva, junto com seu outro irmão, cumpriram as instruções de seu pai, e enquanto o Brahmana cantava o 7º capítulo da Bhagavad Gita, Sankarna abandonou aquele corpo assustador de Preta Sarpa e alcançou um corpo divino de 4 braços. Então, ele conseguiu, Sankarna conseguiu alcançar, ele conseguiu se liberar, mesmo da forma de fantasma, diretamente conseguiu obter a liberação espiritual com foco na Bhagavad Gita. Bom, mas olha só, naquele momento ele abençoou seus filhos e aí informou-lhes onde estava a sua riqueza. Então ele partiu para Vaikunta, para o reino de Deus. Então, ele é muito esperto, né? Um bom empresário ficou esperto, né? E ele falou, se eu falar para eles onde está a riqueza, antes deles aí eles não vão fazer a cerimônia, eles vão lá pegar a riqueza e eu vou ficar aqui ruim e eles vão ficar também na pior. Então, primeiro faz a cerimônia, eu me liberto, aí eu conto para eles onde que está a riqueza. Então ele fez assim, então ele foi liberado e aí ele abençoou os filhos e os filhos viram aquilo tudo e também tiveram então um momento de grande aprendizado. Eles também foram despertados por aquilo tudo, porque viram, não, olha só, apego, libertação espiritual, boom, entenderam tudinho. Aqueles filhos cujas mentes haviam se fixado na devoção a Sri Krishna usaram essa riqueza para construir templos, cavar poços e distribuir alimentos. Então, bem legal, eles tiveram aquele momento de despertar, né? Aproveitaram então a riqueza para fazer o bem. É por isso que tem karma bom, gente. Karma bom, se você tem riqueza, beleza, fama, karma bom é para usar, para ajudar os outros. É para servir, é para facilitar, é uma facilidade que você recebe para turbinar o seu processo de iluminação, para facilitar o processo. Não é para você se detonar, né? Se complicar. As pessoas fazem, eles ganham riqueza, fama, dinheiro, aí eles só se detonam com um monte de karma ruim. É para ajudar. Então eles foram espertos, eles estavam assim, não, vamos pegar e vamos fazer o bem com esse poder todo. Então eles dedicaram-se a ajudar as pessoas. Todos eles se dedicavam diariamente à recitação do 7º capítulo da Bhagavad Gita e muito rapidamente eles alcançaram os pés de Sri Krishna. Sri Shiva disse, minha querida Parvati, eu lhe contei as maravilhosas glórias do 7º capítulo da Bhagavad Gita. Qualquer pessoa que ouça essa descrição será libertada de todas as reações pecaminosas. Bom, muito legal, né, gente? Mas olha só, falando em 7º capítulo da Bhagavad Gita, que é maravilhoso, mas se você quiser se aprofundar mesmo, eu tenho os meus cursos todos, inclusive 2 cursos completos sobre a Bhagavad Gita na comunidade Raiz do Yoga. Lá também tem curso do Caminho 3T, curso Mentes Fortes, curso dos Yoga Sutras, tudo está lá, curso de meditação. Tem todos os cursos estão lá na comunidade Raiz do Yoga. Então todos os meus alunos entram nessa comunidade e lá eles podem realmente turbinar seu crescimento, realmente direcionar, se transformar com todo esse conhecimento. E eu estou lá junto com eles 7 dias por semana no grupo de WhatsApp. A gente tem encontro mensal via Zoom, um acompanhamento direto. Então isso você pode ter na comunidade Raiz do Yoga e aqui na descrição do vídeo tem o link para você ver, para você poder entrar. Mas agora eu estou também oferecendo
um sorteio para quem é membro do canal. Não só inscrito, que eu agradeço, mas membro do canal. Você pode se tornar membro do canal, as instruções também estão aqui na descrição do vídeo. E como membro do canal, você pode participar desse sorteio que eu faço todo mês, para você ganhar 6 meses de acesso à comunidade Raiz do Yoga. Então tá valendo agora. Torne-se membro, vai lá na seção de membros, tem uma seção comunidade no canal. E na seção comunidade tem coisas que só os membros podem ver. Então, como membro, você vai lá na seção comunidade, você vai ver um vídeo que está postado lá, onde você pode deixar um comentário e participar do sorteio que vai acontecer no final do mês agora. Então é isso, gente. Tenha um resto de dia maravilhoso, com muita paz e com muito amor.